Ao longo do conflito na Ucrânia, a artilharia tem sido considerada a rainha do campo de batalha. A abordagem russa tem se baseado fortemente em manter os soldados ucranianos afastados e avançar suas linhas. Segundo estimativas, a Rússia dispara cerca de 10 projéteis de artilharia por dia e produz 3 milhões de projéteis anualmente. Afirma-se também que 70% de todas as baixas ucranianas são atribuíveis a essa artilharia. No início de 2024, a Rússia deverá ter 961 peças de artilharia autopropulsada e 786 peças de artilharia rebocada em estoque. No entanto, a Rússia é a única preocupada com os desenvolvimentos mais recentes no campo de batalha. Apesar de todo esse armamento, a Rússia se refere ao monstro da artilharia autopropulsada da Ucrânia como seu maior pesadelo. O pesadelo, na verdade, 2 pesadelos, chama-se Caesar e Archer, e são 2 peças de artilharia móvel altamente avançadas que a Suécia e a França estão fornecendo à Ucrânia, respectivamente. O veículo Archer possui uma cabine blindada reforçada com alto grau de automação e um poder de artilharia semelhante ao do caminhão de artilharia Caesar, que pode transportar um canhão de obus de 155 milímetros. Embora representem apenas uma pequena porcentagem dos veículos de artilharia da Ucrânia, são tão avançados que os russos os chamam de pesadelos. São especialmente eficazes em combates de tiro e fuga, o que está gradualmente alterando o conflito na Ucrânia. Comparada à Rússia, a Ucrânia possui um estoque muito menor de veículos de artilharia. O Caesar francês deu à Ucrânia um dos maiores impulsos em força de artilharia, pois o país possui apenas cerca de 600 veículos de artilharia no total, e apenas 400 deles são armas novas recebidas de seus aliados. Caesar é uma sigla para Camion équipé d'un système d'artillerie, que se traduz como tanque equipado com sistema de artilharia em francês. O Caesar foi usado inicialmente no Afeganistão em 2009 e foi projetado pela empresa francesa de defesa Industries, atualmente conhecida como KNDS France. Desde então, tem sido aplicado com sucesso na região do Sahel, na África, no Oriente Médio, Líbano, Iraque, Síria, Mali e até mesmo em algumas áreas do leste asiático. Um chassi de transporte militar Renault Sherpa 5, modernizado com uma cabine blindada para proteger a tripulação de estilhaços e fogo de armas de pequeno porte, serve de base para o layout clássico 6/6 do sistema de artilharia Caesar. A plataforma do caminhão foi modificada para acomodar um potente armamento de obus de 155 mm, e a caçamba de transporte de pessoal foi removida. Com a capacidade de disparar projéteis padrão da OTAN, tanto no calibre 30 quanto no calibre 52 de longo alcance. Este armamento principal oferece uma ampla variedade de opções de munição. A avançada rede de armas autônomas do Caesar é essencial para seu funcionamento. Um sistema de navegação inercial de alta precisão está integrado a este sofisticado sistema, permitindo que a peça de artilharia detecte com precisão sua posição e orientação, mesmo em situações onde o GPS não esteja disponível. Isso é complementado por um computador balístico de última geração que determina rapidamente as complexas soluções de disparo necessárias para uma mira precisa, levando em consideração variáveis como tipo de projétil, velocidade do vento e alcance. O Caesar foi projetado para ser operado por uma tripulação muito pequena. Apesar de seu poderoso arsenal, o Caesar pode ser operado por uma equipe de emergência menor, de apenas 3 pessoas, em comparação com uma equipe típica de apenas 5. Os pesados projéteis de 155 mm e as cargas propulsoras são geralmente manuseados por 4 membros da equipe, que os carregam em uma maca de carregamento. A munição é alimentada mecanicamente na culatra do obus a partir dessa maca, o que acelera o carregamento e aumenta a cadência de tiro. A coleta de alvos.
a coordenação do controle de tiro e, finalmente, o comando e o disparo dos projéteis de artilharia são de responsabilidade do comandante, o quinto membro da tripulação. Você pode fazer isso por trás do sistema de armas ou de dentro da cabine. O Caesar tem capacidade para 18 cartuchos de munição. Ele pode disparar até 6 tiros por minuto ou 3 tiros rápidos em menos de 20 segundos. A tripulação pode fazer as malas e seguir em frente antes que sua posição seja descoberta e um contra-ataque seja lançado, já que o primeiro disparo de uma salva rápida de 3 tiros atingirá seu alvo a até 40 km de distância, assim que o terceiro disparo estiver sendo carregado. O alcance de tiro do Caesar pode ser aumentado para 42 km com o uso de munição especial. O Caesar possui um pé estabilizador robusto, posicionado na parte traseira do chassi do veículo, para garantir a precisão e a estabilidade da peça de artilharia pesada durante os disparos. Isso evita que o veículo salte ou se mova durante a fase de disparo, compensando o recuo substancial produzido pelo obus de 155 mm. O design do Caesar oferece um meio termo entre mobilidade tática e poder de fogo. Seu perfil compacto, apenas 9 metros de comprimento e 2 a 4 metros de largura, melhora sua agilidade em diversos terrenos. Ele pode atingir a velocidade de 90 km por hora em estradas pavimentadas e até 50 km por hora fora de estrada. Além disso, o Caesar é significativamente mais móvel do que muitos outros sistemas de artilharia de sua classe devido ao seu peso relativamente leve de aproximadamente 18 toneladas, o que permite que seja rapidamente implantado por meio de transporte aéreo estratégico por aeronaves de transporte de asa fixa como o A-400M, C-17 ou Antonov An-124, além de sua capacidade técnica. O Caesar tem um preço acessível, cerca de uns 4 milhões por unidade. Isso possibilita uma ampla implantação. A França forneceu à Ucrânia um grande número desses sistemas de artilharia entre o início da invasão em larga escala em 2022 e o final de 2024. Segundo fontes, 78 unidades Caesar foram entregues. Os Caesars ucranianos sofreram apenas baixas relativamente pequenas neste período, com apenas 5 perdas e 3 danos, apesar das duras circunstâncias de combate. Comparado a outras formas de artilharia, que têm uma taxa de perdas de cerca de 30%. Isso representa uma taxa de cerca de 10%. Embora difira em vários aspectos significativos, o sistema de artilharia Archer sueco, formalmente conhecido como FH-77 Buell 52, é outro obus autopropulsado de última geração que compartilha a ideia básica de uma peça de artilharia montada em caminhão com o Caesar francês. É fabricado na Suécia e agora está fortemente ligado à sua adoção pelo exército britânico. O chassi 6x6 significativamente modificado do Archer, retirado do robusto caminhão basculante articulado Volvo A30D, é uma prova da estratégia sueca de usar plataformas comerciais comprovadas para fins militares, com uma cabine blindada e pressurizada. A adaptação protege sua pequena tripulação de 3 pessoas contra estilhaços de artilharia, disparos de armas de pequeno porte e outros perigos. O alto nível de automação do Archer, que também se estende ao manuseio de munição, é um de seus aspectos mais notáveis. Ao contrário do Caesar, que carrega as balas em uma maca manualmente antes de alimentá-las automaticamente, o Archer possui um carregador interno com capacidade para 21 cartuchos completos pré-carregados. Como resultado, um único tripulante pode operar o Archer a partir da cabine, em segurança, em circunstâncias extremas ou emergências. Semelhante ao Caesar, o Archer é equipado com um potente canhão obuseiro de 155 mm, capaz de disparar diversos tipos de munição e em conformidade com os requisitos da OTAN. Um fator-chave para o sucesso do Archer no campo de batalha é a rapidez com que ele alterna entre movimento e disparo. O tempo que o veículo leva para parar,
Posicionar-se automaticamente para a ação e disparar o primeiro tiro é inferior a 30 segundos após os operadores receberem a ordem de disparo. O engajamento de alvos efêmeros e a redução da vulnerabilidade da plataforma a ataques de fogo hostis dependem disso. O Archer pode se mover rapidamente após o término da missão de tiro, levando apenas mais 30 segundos para chegar ao seu destino. O Archer pode disparar 9 projéteis em menos de 60 segundos, demonstrando sua notável cadência de tiro. Projéteis de alto explosivo padrão têm um alcance máximo de disparo de cerca de 40 km, e munições especializadas de longo alcance podem aumentar esse alcance. A capacidade do sistema de controle de tiro do Archer de modificar automaticamente o ângulo de tiro a cada disparo é uma de suas características mais inovadoras. Como resultado, o sistema pode disparar vários disparos, com apenas alguns segundos de intervalo, e todos atingirem o alvo simultaneamente. Ao desferir um bombardeio concentrado sem dar tempo ao oponente para reagir ou tomar contramedidas, essa capacidade de impacto simultâneo de múltiplos disparos sobrecarrega suas defesas. Além disso, a rede de camuflagem multiespectral Barracuda está instalada no Archer. Essa tecnologia de camuflagem de ponta foi desenvolvida especialmente para evitar a detecção por uma variedade de sensores, como câmeras térmicas e equipamentos de visão noturna, frequentemente usados por drones para localizar e monitorar posições de artilharia. Ao reduzir com sucesso a assinatura térmica e visual do Archer, a rede Barracuda melhora sua camuflagem tática e capacidade de sobrevivência. Devido à sua automação mais sofisticada e aos recursos integrados, espera-se que o Archer custe mais para ser produzido do que o Caesar, cerca de 13 milhões por unidade. A Suécia demonstrou seu compromisso em aumentar as capacidades de defesa da Ucrânia, embora a um custo maior. Surpreendentemente, nenhum dos 8 sistemas Archer enviados à Ucrânia até o início de 2025 foi relatado como perdido em combate. No início de 2025, a Suécia declarou sua intenção de fornecer à Ucrânia mais 18 sistemas de artilharia Archer. Além disso, 5 sistemas de radar de contrabateria Arthur fazem parte deste acordo. Ao identificar a trajetória do fogo de artilharia inimiga que se aproxima, esses sistemas de radar permitem que as forças amigas identifiquem com rapidez e precisão as posições de tiro do adversário e iniciem uma defesa eficiente. Este pode vir a ser um dos pontos de virada mais importantes da guerra. Mas por que essas duas peças de armamento fazem tanta diferença e causam tantos problemas aos russos quando o poder da artilharia russa ainda supera o da Ucrânia? Como o conflito é uma guerra terrestre de atrito, é crucial ocupar e manter áreas terrestres. Isso posiciona a artilharia no centro da imagem. Ela suprime a infantaria e os blindados inimigos, destrói fortificações, interfere na logística e fornece apoio de fogo vital para o avanço das tropas, tornando-se um componente crucial tanto em operações ofensivas quanto defensivas. Sua importância é demonstrada pela enorme quantidade de artilharia utilizada por ambos os lados. A Ucrânia agora desfruta de uma vantagem qualitativa em artilharia sobre o domínio numérico da Rússia naquela região, graças à instalação de sistemas de artilharia sofisticados como o Archer sueco e o Caesar francês, que mudaram drasticamente as capacidades da Ucrânia. A gama de sistemas de artilharia que a Rússia emprega é muito diferente do arsenal moderno da Ucrânia. A Rússia utiliza muitos obuses rebocados, como os canhões 2,65 Muster B de 152 mm e o D-30 de 120 mm. Estes são extremamente suscetíveis ao contrafogo, pois levam muito tempo para serem preparados para disparar e, posteriormente, para serem movidos. O fato de a Rússia ter perdido mais de 25 sistemas de artilharia desde o início da guerra serve como mais uma evidência disso. Além disso, como a artilharia rebocada normalmente carrega menos munição, leva mais tempo para se rearmar e remobilizar, e não pode ser redirecionada rapidamente para alvos.
permitindo uma resposta rápida a novas informações. O 2S1 Gvozdyka de 122 mm e o 2S3 Akatsia de 152 mm são dois exemplos de obuses autopropulsados que a Rússia possui. No entanto, seu alcance e cadência de tiro são significativamente menores que os do Caesar e do Archer. Com um alcance padrão de apenas 15 km e um alcance estendido de 21,9 km. O 2S1 Gvozdyka 122 mm está em uso desde 1972, com um alcance de tiro padrão de apenas 18,5 km e um alcance estendido de 24 km. O 2S3 Akatsia 152 mm está em produção desde 1968. No entanto, a Rússia também possui algumas armas modernas de ponta. O Obus 2S90S de 152 mm possui um poder de fogo respeitável e pode disparar projéteis assistidos por foguetes a até 36 km de distância. Foi colocado em serviço em 1989 e tem um alcance padrão de pouco menos de 25 km e um alcance estendido de até 36 km. Pode disparar a uma cadência de 7 a 8 projéteis por minuto. O obus autopropulsado mais sofisticado da Rússia é o 2S35 Koalitsia SV de 152 mm. Disse que o protótipo da versão de cano duplo tem um alcance de 70 a 80 km, com projéteis especializados e uma cadência de tiro de cerca de 16 tiros por minuto. Ele também possui um sistema de carregamento totalmente automatizado. A implantação na Ucrânia, no entanto, tem sido mínima. Embora a artilharia exista desde pelo menos 2015, ela não tem sido produzida em grandes quantidades. Atualmente, há muito poucos deles operando na Ucrânia, como resultado de inúmeras rodadas de testes e experimentações estatais. Como resultado, a Rússia continua a ter acesso a mais artilharia e está fazendo uso desses números, disparando cerca de 0 tiros por dia, em comparação com os 7 da Ucrânia. No entanto, a Ucrânia está se beneficiando de uma série de vantagens significativas devido à complexidade tecnológica de seus armamentos. O Caesar e o Archer conseguem atingir alvos defensivos atrás de fronteiras disputadas com mais facilidade, pois têm um alcance de ataque maior do que a maioria da artilharia russa. Somado à capacidade do Archer de disparar vários projéteis simultaneamente, isso resulta em um impacto poderoso que deixa o inimigo com pouco tempo para reagir ou buscar abrigo. Isso indica que a Ucrânia tem tido sucesso em sabotar centros de comando e rotas de suprimento. Como o Caesar e o Archer podem ser mobilizados rapidamente, eles têm sido capazes de responder a informações de inteligência com maior agilidade do que a artilharia russa, o que resultou em menos oportunidades perdidas. Comparada à Rússia, a Ucrânia está perdendo menos equipamentos de artilharia devido à facilidade de transporte e movimentação, além da camuflagem aprimorada com o uso de equipamentos como a rede Barracuda. A capacidade de fogo rápido, tanto do Caesar quanto do Archer, aumenta significativamente a quantidade de fogo que os batalhões ucranianos podem produzir em um curto período de tempo, para invadir posições inimigas, suprimir contrafogo e fornecer apoio concentrado durante estágios cruciais de um ataque ou defesa. Essa capacidade de fogo rápido é essencial. O Caesar e o Archer são mais precisos do que a maioria da artilharia russa devido aos seus sistemas de controle de fogo integrados e sofisticados. A Ucrânia pode causar mais danos com menos projéteis graças a essa precisão, o que reduz os custos de munição e aumenta a eficácia dos disparos. Além disso, o aumento da precisão reduz a possibilidade de danos colaterais e baixas civis. Dadas as possíveis limitações de munição, esse é um fator crucial a ser considerado. Estima-se que a República Tcheca, sozinha, tenha fornecido à Ucrânia mais de 1,5 milhão de munições para obuses no ano passado, mais da metade do que a Rússia produziu. Além disso, há uma ameaça a algumas de suas rotas de suprimento. A República Tcheca
por exemplo. É um fornecedor significativo, mas nas próximas eleições, um governo pró-Rússia pode assumir o poder. Apesar disso, a Ucrânia tem conseguido fabricar suas próprias munições de obus desde o final de 2024, o que acabará por reduzir a escassez de munição. Devido à sua vantagem tecnológica, a Rússia não é mais capaz de utilizar uma abordagem de poder avassalador para avançar e manter sua posição na Ucrânia. Embora a Ucrânia ainda pareça um participante muito menor no campo de batalha. O efeito que esse poder de fogo moderno está tendo na luta parece ser reconhecido pelos russos, artilheiros, que consideram o Caesar uma das armas mais poderosas no campo de batalha. O descreveram como um pesadelo devido à sua capacidade de atingir com velocidade e precisão antes de desaparecer. Em uma entrevista recente com blogueiros militares russos no Telegram, eles acrescentaram que um grande número de soldados russos foram mortos devido à sua superior capacidade de contra-ataque, graças à sua agilidade. Embora façam uma grande diferença no campo de batalha, esses caminhões obuseiros autopropulsados são apenas uma das armas que fazem a diferença no conflito. Os drones estão mudando o jogo em termos de armamento e reconhecimento. A Ucrânia tem uma vantagem considerável sobre a Rússia, que afirma produzir cerca de 1,4 milhão de drones por ano, sendo que já gera até 4 milhões. A Ucrânia agora lidera por cerca de 3-1, o que representa uma vantagem significativa em combate. O drone de foguete de longo alcance Paleonetsia, capaz de atingir alvos no interior da Rússia a uma distância de 600 a 700 quilômetros. É um exemplo de inovação nesse campo. Ele possui uma ogiva menor para maior custo-benefício e um motor turbojato para maior velocidade. Enquanto isso, o Drone Dragon lança Termite, uma arma que produz calor de cerca de 200 graus Celsius, 4,000 graus Fahrenheit, capaz de queimar e danificar praticamente qualquer material, incluindo veículos de nível militar. O uso de termite é antiético, embora não seja ilegal. Mas a Ucrânia só o utilizou em instalações militares russas até o momento. A Ucrânia também está produzindo uma variedade de drones com visão em primeira pessoa, que podem ser usados para atingir alvos enquanto o operador está posicionado a 5 quilômetros da linha de frente. Atualmente, a Ucrânia aguarda a chegada do míssil Taurus, com alcance de 500 quilômetros, e também utiliza sistemas convencionais de mísseis de longo alcance para atingir alvos russos. A Ucrânia lançou mais de 12 ataques bem-sucedidos contra alvos militares estratégicos, usando sistemas de mísseis ATACMS fornecidos pelos EUAs, destruindo muitos sistemas de defesa aérea, estações de radar, centros de comunicação e bases aéreas russos. Como resultado, 90% das aeronaves russas tiveram que ser transferidas para instalações militares fora do alcance do míssil. Outro fator tecnológico importante que está determinando o resultado do conflito são os sistemas de defesa aérea da Ucrânia. Com cerca de 500 plataformas antiaéreas em operação no momento, cerca de 1/3 de todas as da Europa, a Ucrânia utiliza os sistemas ANTWQ-1 Avenger dos Rússia e os sistemas Gepard alemães para combater drones mais baratos. Enquanto isso, mísseis de cruzeiro e balísticos estão sendo alvos dos mísseis mais avançados, Patriot e SAM-PT, de fabricação americana. Além disso, a Ucrânia adquiriu recentemente seus primeiros F-16. Úteis para interceptar bombardeiros russos. As armas tecnologicamente avançadas que a Ucrânia obtém de seus aliados ou produz por conta própria, como o Caesar e o Archer, são o que lhe confere vantagem em cada uma dessas situações. É impossível prever como o novo armamento de artilharia da Ucrânia afetará a situação no país, embora, sem dúvida, tenha um impacto imediato. A capacidade da Ucrânia de empregar ataques com mísseis de longo alcance, drones sofisticados e artilharia de precisão está mudando a natureza do campo de batalha à medida que o conflito avança. A tecnologia pode mudar o rumo,
Mas ainda há questões sem resposta sobre o custo humano e a imprevisibilidade política. Resta saber se essas ferramentas determinarão o resultado ou apenas prolongarão o conflito. Embora esses sistemas de artilharia de ponta dominem o campo de batalha, seu valor real vem de como eles afetam o ritmo, o moral e a atmosfera psicológica do combate, e não apenas de seu poder de fogo, como arma psicológica. A artilharia. O moral torna-se tão importante quanto os suprimentos em conflitos prolongados como o da Ucrânia, onde a guerra de trincheiras e as linhas de frente inamovíveis lembram um eco da Primeira Guerra Mundial no século XXI. Com sua precisão precisa e rápida implantação, os sistemas Caesar e Archer são capazes de mais do que apenas causar danos corporais. Eles corroem a confiança das forças russas bem estabelecidas, que constantemente temem ser atingidas de forma inesperada e com terrível precisão. Devido à sua incapacidade de localizar ou reagir rapidamente, as tropas russas começaram a chamar essas armas de armas fantasmas e fogo desaparecido. Em setores contestados, houve mais alegações de deserção, retirada e escolhas de liderança imprevisíveis devido ao custo psicológico de lidar com artilharia que pode atacar e desaparecer antes que o fogo de contrabateria chegue. Agitação estratégica fora da frente. O Caesar e o Archer não servem apenas para auxiliar soldados ou defender linhas devido ao seu longo alcance, especialmente ao usar munição guiada ou assistida por foguetes. Em vez disso, estão sendo utilizados cada vez mais em operações de ataque em profundidade que visam centros de comando russos, depósitos de munição, centros logísticos e até instalações de radar localizadas bem atrás da linha de frente. Devido a essa mudança, a artilharia se torna uma arma estratégica capaz de enfraquecer as defesas inimigas antes mesmo do início do combate. Ao danificar quartéis generais de campanha e ligações ferroviárias, vários ataques eficazes já desaceleraram as ofensivas russas e dificultaram o planejamento de movimentos em larga escala pelo exército russo. O desafio da cadeia de suprimentos. Apesar dessas vantagens táticas, a Ucrânia continua a lutar para manter esse nível de poder de fogo. A Ucrânia depende principalmente de suprimentos estrangeiros, especialmente de projéteis de 155 mm padrão OTAN, em contraste com a Rússia, que possui enormes estoques de munições da era soviética e instalações de produção próprias. Embora encorajadores, os esforços para diversificar a produção, como a colaboração da Ucrânia com produtores poloneses e tchecos e suas próprias fábricas de armas recentemente reabertas, permanecem suscetíveis a mudanças no cenário geopolítico. A eficácia da artilharia pode se deteriorar rapidamente se o apoio dos governos ocidentais diminuir ou mudar em decorrência de turbulências políticas internas. Por esse motivo, a política da Ucrânia continua a priorizar a mobilidade e a precisão em detrimento da quantidade. O objetivo de cada sistema Caesar e Archer é produzir mais efeito com menos disparos, o que exige inovação constante no controle de tiro, na observação por drones e na aquisição de alvos. Conectividade para combate com drones. A incorporação de UAVs à artilharia moderna é um multiplicador de força crucial. Equipes de drones trabalham em conjunto com pessoal de artilharia na Ucrânia para mapear coordenadas, detectar atividade inimiga e verificar acertos em tempo real. Em certos setores, o tempo entre o sensor e o atirador diminuiu de minutos para menos de 30 segundos graças à cooperação entre os olhos dos drones e o fogo de artilharia. Esta interface é especialmente vantajosa para o Archer devido à sua alta automação e ciclo de disparo rápido. Drones podem marcar até 3 alvos durante ataques coordenados. E o Archer pode desmantelar colunas inimigas antes que elas se dispersem, usando múltiplos disparos de impacto simultâneos e salvas rápidas. A curva de aprendizagem da OTAN. A doutrina da OTAN também está sendo impactada pelo sucesso da Ucrânia com sistemas como o Caesar e o Archer.
A importância da artilharia móvel de longo alcance está sendo reavaliada por exércitos que antes priorizavam divisões blindadas e superioridade aérea. Plataformas semelhantes estão sendo adquiridas em ritmo acelerado por países como Alemanha, Itália e Reino Unido. Estão sendo discutidas a formação de grupos de artilharia conjunta que possam operar na Europa Oriental, no Báltico ou no Indo-Pacífico, onde agilidade e deslocamento rápido são cruciais. Além disso, a OTAN está pesquisando o uso de redes de comando digitais pela Ucrânia, que minimizam a latência e maximizam a precisão ao permitir que unidades de artilharia obtenham dados de alvos em tempo real a partir de feeds de satélite e tropas da linha de frente. A reação da Rússia. A Rússia está se adaptando a essas dificuldades, ainda que lentamente. Embora sistemas como o 2S-35 Koalitsya apresentem promessas técnicas, ainda há preocupações quanto à sua baixa quantidade e confiabilidade mecânica. A Rússia compensou isso usando táticas de saturação em massa, disparando mais projéteis para suprir deficiências pontuais. Na tentativa de enganar os drones e os sistemas de controle de fogo ucranianos, as forças russas também intensificaram o uso de chamarizes e camuflagem térmica. No entanto, essas defesas são insuficientes diante dos sofisticados algoritmos de mira e das capacidades de correção em tempo real do Caesar e do Archer. A taxa de perdas é mais preocupante para a Rússia. A combinação de fogo de contrabateria de precisão, artilharia de rápida mobilização e monitoramento contínuo de UAVs custou à Rússia milhares de unidades de artilharia, muitas das quais são difíceis de substituir devido a gargalos e sanções da indústria. Impacto sobre civis e diretrizes de engajamento. A capacidade do armamento contemporâneo de reduzir danos colaterais é uma característica frequentemente ignorada. A imprecisão dos obuses mais antigos da era soviética frequentemente resultava em destruição de infraestrutura e mortes. No entanto, Archer e Caesar estão mudando as regras de combate. Sua precisão permite que as forças ucranianas eliminem ameaças dentro das cidades sem demolir distritos inteiros, o que é essencial para a reconstrução pós-conflito e para manter o apoio de outros países. Alvos militares difíceis podem ser localizados, priorizados e atacados por sofisticados sistemas de controle de fogo, com pouco perigo para os povos vizinhos. A visão mais abrangente. O campo de batalha não se limita mais às linhas de frente e trincheiras em sentido amplo. Ele abrange a opinião pública, alianças internacionais, logística e ciberespaço. Os sistemas de artilharia Caesar e Archer servem como ferramentas de sinalização política, além de serem ferramentas destrutivas. Seu uso contínuo torna bastante evidente que a Ucrânia é uma inovadora ativa, capaz de integrar e operar sistemas complexos sob pressão, e não apenas uma consumidora passiva de ajuda. Cada ataque bem-sucedido serve como uma demonstração da viabilidade da guerra integrada contemporânea.